Olá, estrelinhas, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que ainda não foi citado aqui neste canal, que é o que? Tarot. E eu queria explicar pelo menos 3 cartas por semana pra vocês, e eu não sei se eu vou conseguir. Eu estou planejando em lançar pelo menos 2 vídeos por dia, mas eu não tô conseguindo ainda. Um ao meio-dia e outro às 18 horas. Mas vamos ver se eu vou conseguir. Aí ainda tô me organizando pra fazer isso. Pra você que não sabe, o tarot são 78 cartas ou figuras que se apresentam em vários naipes, que são paus, copas, espadas e ouros, que são as representações respectivamente de fogo, água, ar e terra. Mas como eles se conectam com a astrologia, Lorena, essas representações são vistas também nos signos. Signos do elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário. Signos do elemento terra, já vou falar elemento touro. Elemento terra, Virgem, Capricórnio e Touro. Signos do elemento ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Signos do elemento água, Câncer, Escorpião e Peixes. O tarot pode ser dividido em arcanos maiores, que são cartas como a Alta Sacerdotisa, o Louco, o Mago, entre outros. E arcanos menores, que são os ases, cartas com numeração tal como 3 de espadas, 10 de paus e 4 de paus. E também temos as cartas da realeza, que são os pajens, as rainhas, os reis e os cavaleiros. No total, como já foi citado, são 78 figuras juntinhas e misturadas. Por algum tempo, algumas pessoas não tinham certeza para que servia o tarot, o que eram essas figuras e o que elas representavam. Se era algum tipo de magia, feitiço ou qualquer coisa relacionada. Houve muitas teorias sobre isso e muitas opiniões foram ouvidas, mas aparentemente ninguém chegou a um consenso geral. Porque o ser humano nunca chega a um consenso, né? Mas o ser humano ele gosta de teorizar, vocês já perceberam isso, né? Mas em matéria de consenso, ninguém chegou a consenso nenhum, como eu já citei. A única certeza que nós temos é que o tarot ele é um conhecimento iniciático, ponto. E esse ensinamento tinha várias camadas e eram restritos a grupos de pessoas. A simbologia do tarot também pode ser vista tanto em civilizações antigas quanto modernas e também poderiam ser encontradas em histórias, esculturas, lendas, mitos e até na parte espiritual mesmo. Por mais que as crenças fossem diferentes de povo para povo ou de religião para religião, sempre havia uma conexão com essas simbologias, basicamente. E acabavam indo pelo mesmo caminho. Ninguém sabe precisar exatamente quem criou o tarot. A gente só pode especular ou mesmo citar que poderiam ter sido os egípcios, mas aí já vou estar puxando sardinha pro meu lado. Algumas pessoas falam que o tarot ele veio da China, outros falam que ele veio do povo cigano, por ter parecer, obviamente, né, com uma linguagem cigana, mas não tenho certeza, obviamente, né. Algumas pessoas ligam o nome tarot com o taoísmo e com a palavra Tao, que significa caminho ou via, basicamente. Mas é só uma especulação. O primeiro tarot surgiu oficialmente no século XIV e extraoficialmente no Egito Antigo pré-dinástico. Acredita-se que, no geral, o tarot, de algum modo, é a representação de arquétipos, e os arquétipos, para você que não sabe, são conceitos fundamentais na psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Eles representavam padrões universais de comportamento e imagens primordiais que residem no inconsciente coletivo. Esses arquétipos, como já foram citados, foram percebidos tanto quanto em forma religiosa, tanto quanto em trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. No caso do tarot, arcanos maiores, arcanos menores e cartas da realeza.
Os arcanos menores são um total de 40 cartas que mostram as várias manifestações dos arcanos maiores no plano físico e na vida cotidiana. Jung acreditava que os arquétipos poderiam se manifestar no plano físico. As cartas da realeza são 16 figuras de personalidade. Aí você me pergunta, por que 16 figuras de personalidade, em vez de 10 ou 20 ou qualquer outro número? Por que especificamente 16? Quem quer que seja, os criadores do tarot, eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. Tanto que, entre 1913 e 1923, Jung descreveu 8 tipos de personalidade e mais tarde, Catherine Briggs e Myers ampliaram essas 8 para 16. Elas criaram o ITMB, basicamente um teste de personalidade, que é usado hoje em empresas, universidades e centros de pesquisa, basicamente. Esse teste, ele categoriza as pessoas com base em 4 funções junguianas: sensação, emoção, pensamento e intuição, basicamente. Os arcanos menores ou maiores? Os arcanos maiores são arquétipos invisíveis ou universais que podem ser vistos tanto quanto em formas de arcanjos, anjos, seus superiores e guias internos, basicamente. Ou, se você for da área psicanalítica, supraconsciente. Os menores, como eu já falei, são manifestações dos maiores no plano físico, basicamente. Por exemplo, Paus seria manifestação física de projetos criativos, novos empreendimentos, liderança, tomadas de decisão ousadas e enérgicas, basicamente. Por exemplo, se a gente parar para pensar e sair Paus para você, pode ser que você tenha que tomar uma decisão, ou mesmo que você esteja iniciando um projeto, basicamente, né? Ou mesmo que você tenha... A palavra não tenha energia criativa, a palavra não é essa. Mas você tenha que abordar a energia criativa na sua vida. Por exemplo, às vezes você quer fazer alguma coisa, mas você não tem muita noção do que você quer fazer. Aí você tem que fazer um brainstorming, basicamente, uma chuva de ideias, e pegar toda essa energia de pausa, de criatividade, de inventividade e trazer para o plano físico, basicamente. Na manifestação física também pode ser visto um novo projeto, como eu já citei, Paus, um novo relacionamento, Copas, que pode ser relacionamento amoroso ou um relacionamento de amizade, ou um relacionamento interpessoal entre pessoas, basicamente. Uma nova ideia, Espadas, que é literalmente mente, e Ouros, que é a parte financeira, a parte de finanças. Agora eu vou explicar um pouco sobre a carta do louco, basicamente porque ela é a primeira, vou abrir grandes aspas aqui, ela é a primeira carta. Em alguns baralhos ela é a última, mas eu gosto de ver ela como a primeira. E a carta do louco, ela fala basicamente de inícios e finalizações, porque de vez em quando ela aparece em primeiro e de vez em quando ela aparece lá no fundo do baralho. Aquele que não tem coragem de assumir os riscos não realizará nada, Muhammad Ali. Depois de falar tudo isso, vamos para a carta do louco. Ela é o zero e é o início, e o fim, e tudo mais. Como eu já falei, ela é o início, o fim, e ela aparece de vez em quando no começo e no fim dos baralhos. Ela, pra mim, é a representação de Ares, o disruptivo, embora ela tradicionalmente é associada a Urano, que é inovador e disruptivo. Ela traz uma figura masculina andando em direção ao penhasco, simbolizando a atividade e a intensidade uranianas que regem essa carta. Ao mesmo tempo que esse jovem que vocês vão ver aí no vídeo, ele segura esse bastão, que representa o fogo e o impulso, ele também tem nesse bastão amarrado uma trouxa, mas ele não é trouxa. Que seria parecido com a palavra não é convenção, mas o ideal de mala que a gente tem hoje, basicamente.
que representa a experiência e o desprendimento que está apoiado sobre o seu ombro. Também significa a força dele para lidar com os problemas e com as coisas que aparecem na sua jornada, basicamente. Ele também aparece vestido... Não, a palavra não é bufão. Deixa eu beber uma água. Por quê? Porque ele tá vestido como um nobre, basicamente. Eu não usaria essa palavra bufão. Mas esse é um símbolo de segregação social e na adaptabilidade. E ele está acompanhado de um animal doméstico, no caso o cachorro, que simboliza o senso de comunidade, que literalmente é a casa 11 e a casa de Aquário, a casa dos amigos, das pessoas de comunidade, e a parte social, que é o instinto. A ornamentação dessa carta sugere tudo ou nada, desordem, extravagância e tudo mais. O louco, ele é visto como imaturo, insensato e, se você observar, até disperso com a vida. Mas ele é o mais poderoso, porque ele tá ali no início da sua jornada, entende? Enquanto tá todo mundo vivendo sua vida e oba-oba, e vivendo aquele momento de viver o momento de vida, mas sem pensar, sabe? Sem refletir. O louco, ele tá atrás do conhecimento de si mesmo. Materialmente, algumas pessoas falam que ele é precipitado, que ele é errante, e que ele não tá sabendo o que ele tá buscando, e que é uma coisa de prejuízo aparente, e tudo mais. Só que, materialmente, o louco, ele é o começo da jornada, Ok, você começou sua jornada, você basicamente começou a jornada, mas você não sabe exatamente o que você tá procurando. Mas você vai encontrar, obviamente, né? Porque tem uma música que é literalmente, se vocês puderem escutar, é do... Até esqueci o nome do menino. Mas ela fala assim: caminhos se conhece andando, então de vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Basicamente é isso a carta do louco, entende? Ele vai procurando e o caminho vai acontecendo. Não quer dizer que a gente tem que ter certeza de tudo no início. A gente não tem certeza de tudo no início. No caminho iniciático é bem isso. Você não tem certeza onde é que você vai chegar. Mas, sabe, você vai aproveitando o caminho. De vez em quando você vai se perder, mas pra se perder você vai ter que se encontrar também. Basicamente. Na parte sentimental, falam que ele é prazer de viver, alegria, desejo e efemeridade, basicamente. Mas é isso, o louco, ele traz essa sensação de, tipo, liberdade. Se basicamente você vê essa carta numa tiragem de tarô, você vai perceber que a outra pessoa pode ser uma pessoa efêmera na sua vida. Efêmera, como diria o Pequeno Príncipe, é ameaçada de desaparecer brevemente. Então, essa pessoa pode aparecer na sua vida e desaparecer também. Mas essa pessoa vai te deixar um aprendizado, vai te deixar alguma coisa que você vai aprender e vai desenvolver na sua jornada. Porque essa pessoa é a jornada, não o caminho final, basicamente. Vamos lá. Eu vou falar um pouco agora da numerologia do louco. Como já citado, o louco carrega uma trouxa que tem basicamente tudo do mundo nela. É igual bolsa de mulher. Ele consegue carregar tudo porque ele anda bastante, basicamente. E ele é uma pessoa considerada zero. O que é uma pessoa considerada zero, basicamente? Eu vou falar um pouco dessa simbologia e o que é uma pessoa considerada zero. Eu já falei disso. E a pessoa zero, ela é supostamente uma pessoa que não desenvolveu suas habilidades ainda. Seria alguém basicamente cru. A grande maioria de nós somos pessoas cruas. Você não pode dizer que você não tem algo a aprender. E isso é uma das maiores habilidades do ser humano e um dos seus talentos, obviamente, né?
A capacidade de aprender é um dom do ser humano e é por isso que somos eternos aprendizes. Não há nenhuma vergonha em ser zero. Esse é um movimento natural da vida. Você nunca vai saber sobre tudo, você sempre vai estar buscando algo. Na alquimia, o zero pode ser visto como o estágio de nigredo, a fase inicial do processo de transformação, onde tudo é reduzido ao caos primordial. E esse caos ele é essencial para a criação de algo novo. O estágio de nigredo, também conhecido como a obra em negro ou a negritude, é o primeiro de quatro estágios principais no processo alquímico de transmutação, que tem como objetivo transformar a matéria-prima em ouro ou atingir a pedra filosofal. A alquimia é uma prática, para você que não sabe, que combina elementos químicos, filosofia, astrologia e espiritualidade. E esse processo alquímico é simbolicamente ou literalmente visto como transformar chumbo em ouro. Vamos lá. Simbolicamente. Tá difícil hoje pra mim, hein? Isso pode representar a morte de velhos padrões, crenças ou estados de ser, para que algo novo surja ou emerja. Emerja ou emerja? Alguma coisa assim. Eu não vou me aprofundar aqui sobre o estágio de nigredo, pra não deixar o vídeo grande demais. E se você quiser, eu faço um vídeo só sobre isso e sobre os estágios da alquimia. Potencialmente o zero ele é infinito, ou seja, as possibilidades dele são infinitas e representam inúmeras possibilidades. E o estágio zero ele representa a ausência de forma e a grande parte dessas possibilidades. Isso se alinha muito com a figura do louco, que no início da sua jornada no tarô, ou no final, né, pode ir em qualquer direção livremente, sem restrições ou estruturas formais. Ciclo completo. Na numerologia, o zero pode representar o Ouroboros, que é o início e o fim, o fim de um ciclo e o começo de outro. E traz a ideia de que tudo eventualmente retornará ao seu ponto de origem e traz o conceito de jornada do louco, que percorre todo o caminho do tarô e volta ao ponto inicial. O zero também fala da união do divino e do mundano, basicamente. E às vezes ele é associado ao plano espiritual e ao divino e simboliza essa união e essa conexão com o universo. Por exemplo, o louco, ele confia nos seus instintos, que é aquele cachorro que aparece na carta. E ao confiar nos seus instintos, ele segue o instinto, mas não de uma forma descontrolada. Ele sabe que esse instinto existe, ele sabe que esse instinto é real, é algo palpável. Palpável, não sei se seria a palavra, mas é algo que ele consegue sentir. E ao sentir, ele é guiado por ele, mas ele também o controla. Então não é tão louco assim. Embora o louco seja frequentemente associado à imprudência, o zero também lembra de sabedoria e fé, o que nos traz a sensação de... O louco, ele não segue só esse cachorro ali da carta. Ele também tem o domínio dessa situação desse cachorro. Porque ele não é dominado por ele. Ele é a pessoa que domina. Ele domina o instinto e ele segue a intuição. Mas ele não segue a intuição de uma maneira racional. Ele sente, ele... Não sei se a palavra não é racionaliza, mas ele sente e ele vai lá e faz. Ele não fica pensando, meu Deus, quando cair a chuva, não. Ele vai lá e ele faz. Só isso. E ele pode dar certo ou pode não dar, sabe? E se vocês quiserem mais uma explicação da Carta do Louco, eu vou deixar o canal do meu amigo Francisco de Assis. Lá ele tem um vídeo explicando mais sobre essa carta. Ele explica de maneira bonitinha, do jeito Francisco de Assis de explicar. E sem dar risada a cada 5 segundos, não é? E vocês? No que vocês se identificam na Carta do Louco? Como vocês veem um arquétipo do louco?
Deixa aí nos comentários, compartilhem e um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.